Bem-vindo de volta, meu querido concurseiro. Que ótimo ter você aqui. Sua presença maravilhosa, buscando essa aprovação. Que coisa mais bonita que é ter você aqui. Olha só, em honra a isso, eu não vou nem ficar enrolando, porque quem vem para cá é porque quer aprender, quer conhecer. E para hoje, nós temos uma aula extremamente importante, o nosso começo. E o nosso começo é uma coisa muito é, eficaz para tudo o que você vai precisar aprender daqui para frente, tá bom? Primeiramente, o que eu quero que você saiba? Que nesse nosso querido cursinho de português, essa UTI do português que você vai ver, olha, vai ser uma coisinha meio bagacinha. Olha aí, ó, 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 você viu uma ambulância? Você ainda está na UTI do português, cara, se você não sabe isso daqui. Mas espera, você vai chegar lá, vai sambar na cara dos inimigos. Você lembra que na aulinha anterior, quando eu falei da morfologia e classe de palavras, lá naquela nossa aulinha de introdução, tá bom? Eu disse para você que existiam as classes de palavras que são as variáveis e as invariáveis. E das classes de palavras variáveis, nós tínhamos um mnemônicozinho, não é verdade? Qual é? Napa VS. Exatamente, meu querido, Napa VS, ok? E Napa VS seria o quê? Numeral, artigo, pronome, adjetivo, verbo e substantivo. E não sei se você se lembra que eu falei que todos eles, cadê a caneta aqui, ó, caneta, todos eles estão ligados ao quem? Ao substantivo. Então, nada mais justo, já que esse cara é o centro das atenções, nós começamos por ele, na verdade. Então, nossa aulinha vai ser com este carinha aqui. Vamos começar por ele, tá bom? E eu quero que você tenha uma certa atençãozinha. Como eu disse anteriormente, é, o substantivo ele tem uma função de dar nome a seres, tá? E ele tem função de ser núcleo, tá? Olha lá, vai ser esse bichão que a gente vai começar mesmo, vai. Vamos virar a página e já vamos logo com tudo. Professor, não sei o que é substantivo, não tenho a menor ideia. Você já acabou dizendo uma coisinha, mas vamos ser mais sinceros. Você precisa de uma definição melhor, mais completa, mais objetiva. Então, substantivo é a classe que dá nome a seres, objetos, sentimentos, lugares, fenômenos e ideias. E, acima de tudo, é a base da nossa comunicação, tá? Ele tem uma função muito simples. Quando você se trata de morfologia, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai dar nome, tá? E quando você fala de uma coisa chamada sintaxe, tá? Aquele carinha lá mesmo, ó. O professor já falando dele aí, ó, no nível hard, ó, assim, igual. Sintaxe, caracteres, que dificuldade para escrever sintaxe. Quando você for falar da sintaxe, ele só tem uma função, tá? Que não é nada mais, nada menos do que seu núcleo. Vamos lá? Vou escrever bem aqui. Vou escrever até com uma cor diferente para que você tenha essa ideia. Na sintaxe, o substantivo ele vai ter função de ser núcleo. Núcleo do. Vamos lá. Eu não tenho uma caneta boa para escrever, é incrível. Núcleo do ó, jeito. Você chegou aqui, você deve ter dado uma olhadinha lá naquela frasezinha. Ele é um núcleo do sujeito, tá? Então, quando você olhar aquela perguntinha, quem? Você vai se remeter diretamente ao nosso substantivo. Ele é quem fez as coisas. Fizeram as coisas para ele, como ele. Ele é o ser, objeto, sentimento, o lugar, fenômeno ou ideia o qual está sendo citado, o qual sofreu uma ação, reação ou alguma coisa naquela frase, tá bom? Ele é o nosso sujeito, tá? E, professor, ok, entendi isso daí, mas é só isso? Não.
O substantivo, ele é uma classe de palavras e ele tem tantas palavras porque ele dá nome a seres, objetos, sentimentos, lugares, fenômenos e ideias, que ele precisa dividir-se em grupos. E cada grupinho faz sentido. Por exemplo, ele tem um grupo, que é o que a gente vai falar agora, que é a respeito da generalidade. Professor, que é isso, generalidade? É comandante? Não, gente. Se é algo muito genérico ou não. O que, que isso quer dizer? Pensa comigo da seguinte maneira: quando alguma coisa é muito comum, você está de um jeito muito específico? Algo comum é muito específico? Não, nem bate, nem bate. Algo comum você vê o tempo todo, algo específico? Não. Então, exatamente assim. Quando você falar de um substantivo comum, ele dá nome a coisas que você vê o tempo todo, que você tem um monte. Cachorro, cadeira, gato, pessoa, cidade, pedra. Olha só, tu tem uma infinidade absurda de coisas assim, tá bom? Não se prenda a isso. Ah, não, entendi. Então, o comum é isso, e o outro que seria para especificar seria o quê? Vamos lá? Seria o substantivo próprio. Quando você falar um nome de alguém, por exemplo, Cláudio, você remete a uma pessoa. Ah, mas professor, tem uma vizinha rica lá na rua de cima lá que ela tem um cachorro chamado Cláudio. Inclusive tem sobrenome. Gente, é o nome próprio. Você já sabe quem é. Hum, Pronto. Quando eu falo Brasil, tem mais de um Brasil. Você sabe quem é o Brasil? Sabe. Se eu falar Goiás, sabe, você sabe o que é Goiás. Ana, você já referiu, sabe quem é a Ana. Não existe Ana o tempo todo aqui, ó, do jeito que você encontra um cachorro. Pessoa é ser humano, genérico. Mas quando você fala Ana, você está especificando. É um ser próprio, tá bom? Igual Rex. Dá vontade de fazer aquela piada do cachorro Rex, mas eu não vou fazer não, tá? Não vou fazer não. Aí você tem um dinossauro Rex, que ele é tudo. Tá bom? Então, vamos partir, ver a folha, já que isso aí você já entendeu sobre o substantivo a respeito da generalidade, tá? A gente vai falar agora sobre outra coisinha, que é o campo da materialidade, tá bom? Quando é que o substantivo vai falar sobre a materialidade? Gente, você tem dois carinhas muito importantes aqui. Primeiramente, eu nem vou colocar aqui na tela para falar para você. Nós temos uma coisa chamada substantivo concreto. Ele dá nome a seres reais e imaginários. Pô, concreto, professor. Eu me lembro que uma vez falaram para mim que é aquilo que você toca. Não pensa assim. Por exemplo, mesa é um substantivo concreto? É. Você consegue tocar na mesa. Uma cadeira? É. Sim. Mas pensa assim, arco-íris é um substantivo concreto. Você consegue pegar no arco-íris? Não. Ah, professor, entendi. Então é aquilo que eu consigo tocar e ou, né, sei lá, ver. Não pensa assim, meu querido. Por quê? Porque ar também é um substantivo concreto. Isso, professor, então dá para sentir o ar da ar, você faz assim, ó, na mão, assim, ó, você vai sentir um ventinho maravilhoso. Você sente o ar. Então, professor, o senhor está me dizendo que o substantivo concreto é aquilo que eu posso ver, ou sentir, ou tocar? Não. É aquilo que você consegue ter uma imagem ou sentir. Como se uma imagem? Vamos pegar o folclore brasileiro. Saci Pererê. Gente, o Saci Pererê existe? Não. O Saci não existe. Fantasma não existe. A mula sem cabeça já virou adubo.
Não, isso não existe. Mas é um substantivo concreto. Por quê? Porque se você fechar o olho agora e falar, pensa em uma fada, você, aham, pensei. Você pensou numa fadinha bem pequenininha, com uma asinha, aquela varinha de couro. Você já tem essa imagem. Então, isso é um substantivo concreto, tá bom? Ou seja, não é só aquilo que é real. Quando você tem o imaginário e tem uma imagem, ele é um substantivo concreto. Professor, o que é o oposto a isso daqui? É aquilo que você não tem uma imagem, você não consegue imaginar, você não consegue tocar, sentir ou enxergar. Você dá uma coisa mais abstrata, por exemplo, uma sensação, um sentimento, uma ação, até uma qualidade e um estado que a pessoa está, né? Um estado da pessoa, não um estado de Goiás, Minas Gerais. Isso aí já é um substantivo próprio, porque você sabe que é específico. Aqui não, por exemplo, imagina frio. Desenha para mim o calor aí. Como é que desenha calor, professor? Pelo amor de Deus, que loucura, viu? Pô, corrida. Corrida é uma ação, não é verdade? É uma ação. Você consegue desenhar uma corrida? Consegue. Mas só existe um tipo de corrida? Você vai errar a corrida que eu estou pensando. Se eu estiver falando de corrida de cachorro atrás de um coelho, você acertou. Mas vamos lá. Inteligência é uma qualidade. Pessoa ser inteligente, assim como você, que é magnífico, incrível, super inteligente, dedicado, esforçado, que está aqui assistindo essa aula. Olha só que coisa maravilhosa. E você que se encontrava no estado de vida, pensando, eu não posso morrer, a morte não me pegará até eu passar nesse concurso. Deus me livre se eu conseguir passar no concurso e falecer no dia seguinte. Nossa, bate na madeira, bate na madeira, bate na madeira. Gente, entendeu? Então, o abstrato é aquilo que você não consegue imaginar. Você não tem essa construção de imagem, sabe? Se você consegue ter uma imagem, ele é um substantivo concreto. Então, quando você pensar numa pedra, rocha, você tem uma imagem. Montanha, você tem uma imagem. Mas se eu falar o seguinte, tensão, que imagem você tem para tensão? Você não tem uma imagem para tensão, tá? Então, pensa desse jeito, tá bom? Que é com mais carinho, ou seja, dá nome a seres reais ou imaginários. Belezinha? Já que a gente falou desse carinha, vira a página e vamos para o próximo. Qual é o próximo grupo, gente? É em relação à formação da palavra, tá bom? E eu quero que você faça com muito carinho, e entenda com muito carinho a seguinte coisa. O que seria o primitivo? Primeira classe, já falei logo direto, primitiva. Ele tem uma existência primária. A partir deste cara que você cria outras coisas. Por exemplo, a pedra é uma pedra. Vidro é vidro. Professor, não entendi. Gente, imagine só, tu tem uma pedra. Vamos criar um nome através da palavra pedra? Vamos. Quando você cria algo de uma coisa que já existe, esse se chama o quê? Derivado. É uma coisa derivada, quer dizer que veio dali. Então, esses carinhas aqui são os papais, tá bom? De quem? Vamos passar aqui dos derivados. Imagina o seguinte: você tem pedra, é o primitivo, ele é o primitivo, ele é a origem. O derivado é o quê? Pedrada. Pegou pedra, tracou e pá, pedrada na cabeça do cara, ó. Pedrisco, pedreiro, pedreira, pedregulho. Você está vendo que veio tudo de uma única palavra, que é pedra. Isso é extremamente importante. Vidro, vidraça, vidraçaria, viu? Tijolo, tijolada. Ainda. Isso é muito importante você saber, ok? Olha só que coisa maravilhosa. Não apenas a respeito disso, nós temos aqueles que são simples. Gente, eu sou uma pessoa simples. Eu não tenho nada de difícil de compreender. A leitura de mim é uma coisa bem simples. Eu sou
um só. Eu sou papum. Ou é sim ou é não. Não tem essa. É a mesma coisa do substantivo simples, cara. Substantivo simples, ele é um radical. O que isso quer dizer? Que ele é uma única palavra. Palavra. Por exemplo, flor. Já sabe o que é. Sol, chuva, onda. Tu já sabe o que é essa parada aí. Agora pensa comigo. Se isso é simples, o que é uma pessoa composta? O que é uma pessoa complexa, meu irmão? Olha só, o composto e o complexo são a mesma coisa. É aquele ser que ele é mais de uma coisa, aí dificulta a gente entender. Por exemplo, a flor da face. Mas um beija-flor, eles são duas palavrinhas, professor. Couve-flor, coisa horrorosa. Não, gente, isso tem que ser saudável. Couve-flor é gosto. Coma couve-flor, tá? Gira, sol. Guarda, chuva. Micro-ondas. Você tá vendo que são duas palavras que formam uma coisa, um objeto? Isso é um substantivo composto. Substantivo simples, ele não precisa de duas palavras, só é pronunciar uma, tá? É só isso. Não tem dificuldade, não tem por que você perder sua consciência, sua cabeça e tarará, isso aqui. Gente, outra coisa. Vamos virar essa página e eu quero que você veja sobre a quantidade. Porque a quantidade, ele sim é um ponto. Porque olha para mim aqui, tete a tete. Eu e você. Nesse exato momento, vamos lá para a câmerazinha da intimidade. Eu e você. Eu quero que você entenda a seguinte coisa. O concurso ele não vai perguntar para você qual é a classe desse substantivo, tá bom? Ele não vai perguntar para você se o substantivo ele é de quantidade, ele é genérico ou não. Ele não quer saber disso. O que ele vai fazer com você? Ele vai trabalhar bastante, provavelmente, nessa parte do coletivo. Muitas pessoas vão dizer que é um PEG. Não é exatamente um PEG. Ele quer saber se você compreende ele, tá bom? Mas não fique com medo, porque ele é muito tranquilo de pegar, tá? O concurso, se ele perguntar para você uma coisinha sobre isso aqui que a gente viu, ele é fundamental. Ele é de nível fundamental. Não é nem de nível médio, é fundamental, tá bom? Isso é só uma base para você entender o que de fato é o substantivo. O substantivo ele dá nome a tudo isso aqui, você tem os grupos, tá? Da nomenclatura, tá bom? Então, vamos lá agora a respeito da quantidade, que isso aqui é uma importante. Vamos lá. A respeito da quantidade, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o coletivo. Se lembra, sim, quando você era bem pequeno, bem pequeno, tamanho, um sondite, tamanho, coisa uma fofinha, quando titia lá da sua escolinha ensinou a você que o coletivo de lobos é alcatéia, o coletivo de peixe é cardume, o coletivo de chave é bolo, e você achava que era uma sopa que vinha assim, você pegava uma sopa de letrinhas, vinha uma chave, não, não é isso não. Gente, esse é um coletivo, beleza? É muito importante você saber desse coletivozinho aqui, tá bom? Mas não temos apenas esse carinho. Nós temos diante do coletivo uma coisa chamada substantivo contáveis e não contáveis. Professor, o que é um substantivo contável? Cara, você consegue contar. Tem uma caneta aqui, ó. Se tivesse duas canetas, três canetas, quatro canetas, você consegue olhar, mentalizar e automaticamente você consegue contar algo. Então, pô, tem um óculos aqui, duas lentes, um professor, você, sabe, pessoa. Olha só, é simples, é direto, é tranquilo. Não tem por que ter problema algum com isso aqui, tá bom? Mas olha só, o que é um não contável então? Gente, pensa numa coisa que você não consegue mensurar. Por exemplo, você tem um copo com água e a pessoa fala assim, ó, me dá água. Você vai dar um copo com água ou você vai dar água para a pessoa? E quanto de água?
Imagina que você está com um copo de água, a pessoa assim, tem quanto de água aí? Tu vai na litro, metro cúbico, ml. A pessoa também se perguntasse para você, ela quer uma resposta muito boa, né? Um tapão no meio das orelhas. Que pergunta horrorosa e feia, né? Não, gente. Você não consegue contar quanta areia tem na praia. Leite. Você está vendo que tem uma ideia daquilo que é líquido. Você não mensura de imediato. Aquilo que você não é capaz de mensurar o líquido imediato, você não conta, tá? Por exemplo, se eu perguntar para você, tem um barrão bem ali, um barro, terra, terra, tá? Um barrão bem ali, um terrão ali. E aí você vai pegar essa terra e eu pergunto a você, tem quanto de terra aí? Pô, é sacanagem, né? Eu fazer essa pergunta é você me responder, eu vou ficar com medo de você. Mas entenda que é isso. Mas o nosso principal foco daqui é em relação ao coletivo. Por quê? Porque existe uma coisinha no português chamado coletivo partitivo. Olha, eu deixei bonitinho, caso você queira anotar, copiar, tá bonitinho. Tá assim. O que que isso aqui quer dizer? Eu vou dizer no literal. É que algumas expressões, algumas palavras, elas apresentam, tá? Um caráter coletivo, não é que ela seja o coletivo. E como ela é um coletivo e ela não fala de todos, tá? Aí você realmente vai ter só um pedaço daquele grupo. Então, por isso que ele chama coletivo partitivo, porque é uma parte, não são todos. E quando é que você faz isso? Imagine que você vai usar a palavra a maioria. Gente, a maioria era todo mundo? Não. Mas é um grupo, não é um grupo? Sim, é um coletivo. A minoria era todo mundo? Não, mas é um grupo, já é um coletivo. Quando você tiver essa ideia, vai facilitar a sua vida. Uma boa parte, bom número. Professor, que palhaçada é essa aí? Dúzia é número. Gente, dúzia não é número, tá? E olha só que coisa interessante. Nem dúzia e nem milhão. Eu vou pegar até aqui, ó, com marca-texto. Nem dúzia e nem um milhão é número. Vai, professor, como assim? Eu aprendi tudo errado na minha vida? Calma, calma, calma. Gente, olha só. Vamos lá para o nosso quadro branco, quadro negro, na verdade, né? O quadrinho do professor para escrever. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem a palavrinha, vamos lá. Oxe, aqui, pronto. Tá em caneta? Tá em caneta e é branco. Aqui. Vamos lá. Quando você pega a palavra, vamos lá. Dúzia, só. Aqui, dúzia. Tem um acentinho aqui. Imagine só, se eu falar o seguinte: dúzia. O que é isso aqui? Quantos números você imagina quando eu falo isso aí, ó? Que tá escrito aí na tela? Dúzia. Você está errado. Eu não disse uma dúzia. Eu não disse duas dúzias, uma dúzia e meia. Você está vendo que para mim ter o sentido desse carinha aqui real, o sentido real de número dele, eu preciso de fato ter um número antes dele para dizer que ele é. Então, a mesma coisa acontece quando, por exemplo, eu coloco a palavrinha lá, ó, milhão, cara, ó. Oh, 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 uh, uh. Pera, ninguém viu nada. Milhão. Nós temos lá também ó, bi, um bilhão, cara. Olha lá. Você não tem bilhão de pessoas, bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas é uma coisa, mas você não tem a quantidade. Você não tem uma precisão. Você tem uma grande parte, mas você não tem todos. Então entenda que se eu não der exatamente para você a quantidade, isso não é numeral. Quando você vai falar milhão, você precisa. Quando você vai dizer ali, ó, vou pegar aqui, ó, milhões, bilhões, vamos lá, vamos escrever assim para ficar mais bonitinho para você.
Quantos milhões tem aqui? Qual é essa parte? É 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Como você precisa ter um número, seja ele 1, 2, 3 ou por aí, para você ter a exatidão desse carinha, ele não engloba, ele não se configura como um numeral. Ele é um coletivo partitivo. Algumas pessoas vão ficar com receio, mas, gente, acredite, confie, tá? Então, olha lá. Dúzia, milhão, brilhão, trilhão, tudo isso fazem parte de um coletivo, tá? Deixa eu pegar aqui a cor. O menino ganha, ó. O coletivo partitivo, que ele é chamado, tá? É uma parte desse coletivo, tá? Ou seja, o coletivo ele fala de todos. Quando eu falo a seguinte coisa para você, vamos voltar aqui o slidezinho aqui, vamos lá. Quando eu falo alcateia, eu estou deixando um de fora? Não, eu estou falando do grupo completo. Cardume, eu estou deixando um ou os dois de fora, estou falando de um pedaço, não, eu estou falando do grupo completo. Quando você tem a ideia do grupo completo, ele é o coletivo. Quando você não tem a ideia do grupo estar completo, então ele é um coletivo que partitivo. Entendeu? Isso é para você compreender o substantivo, querido. Ó, primeiramente, eu gostaria que você estivesse super contente, feliz de estar aprendendo esse carinha aqui. Eu acredito mesmo que você está pegando, está aprendendo, que a gente vai dar uma origem. Por quê? Vamos lá. Essa telona aqui, vamos para o nosso segundo quadro branco. Deixa eu falar para vocês. O substantivo, eu falei um pouco atrás ali, ele tende a ser o núcleo do sujeito. Se lembra quando eu falei na aulinha anterior, que quando você usa a pergunta, deixa eu colocar a cor branca, que vai ser mais fácil para ver nesse quadro aqui, né? Vamos lá, canetinha, cor branca. Quando a gente pergunta quem, você automaticamente vai se referir ao substantivo, tá bom? Então, o substantivo vai lhe favorecer, vai lhe proporcionar este percurso, tá bom? Então, quando você estiver na frase, perguntar quem, vai vir do substantivo, tá bom? E o que aconteceu, o que ele fez, você vai ver o que esse substantivo passou, o que ele fez, ok? Ou seja, quem, você vai ver o sujeito, cara. E o resto, o que aconteceu ali, você vai ver o nosso querido predicado. Peraí, deixa eu apagar aqui, ficou bem rechonchudo aqui, né? Bem apertadinho, vamos lá? Predicado. Ficou feio, ficou, mas está escrito, isso que importa. Beleza? Então, memoriza. Quem é o sujeito? E quem vai ser o carinha que vai estar ali com a gente no sujeito ali? Eu vou escrever aqui com a corzinha. Esse alaranjadozinho aqui vai ser o nosso querido substantivo. Beleza? Então, gente, mais uma vez, um grande abraço, um big beijo. Espero que dê tudo certo em sua vida e que a gente vai se ver numa próxima aulinha aí, brevemente, para continuar esse nosso estudo em busca da sua aprovação, que vai acontecer. Eu garanto, se você está estudando, você realmente vai conseguir. Foca, galera. Beleza? Então, ó, beijo.